aos irmãos que me fizeram um convite. O privilegiado sou eu. Estar aqui no vosso meio é sempre um privilégio. Rever as vossas caras, a caras também de outros que, entretanto, têm assistido aqui, mais novos, se calhar na fé. E graças a Deus por todos vós. Também tenho a agradecer a Deus pelo facto de saber que aqui há jovens que de facto têm servido o Senhor. Aqui atrasado, não é aquele ficar admirado, porque de vós, amados, esperamos coisas melhores, não é? Como diz também a palavra de Deus. Mas se vir aqui alguns jovens que já pregam, que já falam da palavra de Deus com ousadia, como o Tiago, como o Dário e outros mais. E graças a Deus por vós. É como dizia Paulo, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, pela vossa entrega, como vós a tendes servido. De facto, não temos muitas igrejas com referência como vós, onde têm muitos jovens. Nós no Norte já tivemos esse privilégio, na igreja onde estamos particularmente, mas os jovens, entretanto, com o passar da idade, com o passar do tempo, eles dissiparam-se. Uns para um país, outros para outro. Outros, infelizmente, abandonaram a fé. Enfim. Mas é mesmo assim. É uma luta constante. Mas graças a Deus por vós. E por isso é um privilégio para mim. Eu estou aqui também para aprender. Eu não sou nenhum mestre. Eu sou um aluno. Continuo a aprender e quero aprender. Com todos vós. Como já disse ontem, o meu propósito aqui é ser animado e procurar animar-vos, para não desistirem na fé e para prosseguirem. Porque, infelizmente, o inimigo tem os seus dardos e a sua mira em cada um de vós, em cada um de nós. Não tenham dúvidas. Ele tem atingido a muitos. E espera atingir-nos. E como nós ontem falámos, uma das formas de ele nos atingir e pôr QO é pela família. Não tenham dúvidas. Por isso é que os valores da família se têm perdido, infelizmente. E continuam a perder-se. Mas de nós, mais uma vez, amados, esperamos coisas melhores. Que nós não percamos. Vamos abrir em Atos. Ontem falámos num episódio em Atos. Hoje continuamos a falar em Atos. De facto, apesar do livro de Atos ser escrito por Lucas... Estás a ouvir, Lucas? O livro de Atos foi escrito por Lucas. Um grande homem de Deus. Todos nós possamos seguir o exemplo deste homem de Deus. Um bom cooperador ali ao lado de Paulo. Passou por tempos difíceis, mas ele estava lá. E graças a Deus, pelos Lucas que ainda temos, não é? Como é que disse Paulo? Só Lucas? Ou só Marcos está comigo? Só Lucas está comigo. Mas graças a Deus por todos vós. Atos capítulo 20. É interessante notarmos que esta passagem fala-nos de um homem que nós ontem também na nossa passagem também estava lá. Daí a experiência deste homem que viu que de facto Deus pode fazer muito além daquilo que nós até imaginamos e pensamos. Como é o que nos fala esta passagem. A partir do versículo 7. A partir do versículo 7 vamos ler assim. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até à meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E, estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Por outras palavras, ficaram muito consolados. Ontem falei de ânimo e hoje procuro de alguma forma que a palavra de Deus nos console e nos ajude. Seja em que situação for, o Senhor quer nos abençoar como já nos abençoou e quer nos abençoar. Eu quero falar sobre este episódio deste rapaz chamado Eutico, que pode ser cada um de nós. Pode ser cada um de nós. Eu creio que ele era crente, por várias razões. Mas chamo a vossa atenção para o seu nome.
Não sei se sabem o que significa eutico, mas significa próspero, abastado. Próspero porquê? Abastado porquê? A maior riqueza provém de quê? Daquilo que nós temos segundo o mundo? Não, segundo Deus. Nós somos riquíssimos em Deus. A maior riqueza está em possuir Deus, em ter Deus. Não é possuir coisas. Porquê? Tudo vai passar. Não tenha dúvidas. Não ponhamos o nosso coração na incerteza das coisas, porque elas passam. Mas em Deus que nos dá tudo. E este jovem chamado Eutico significa próspero. Queremos prosperar, confiamos em Deus. Ele é a nossa riqueza, a maior riqueza. De facto, somos riquíssimos. Nesta manhã meditávamos nas riquezas incompreensíveis de Cristo. Em termos humanos, são riquezas que até não há palavras para definir. São as tais palavras inefáveis que em compreensão humana não há palavra humana para definir. Ultrapassam a nossa humanização. Portanto, a maior riqueza está em ser de Deus, em possuir Deus. Que todos nós aqui, sem exceção, possamos ter Deus e possuir Deus, para Deus também nos possuir e usar para a sua glória. É interessante vermos que é um episódio que se passa aqui. Paulo, provavelmente, estava-se a despedir, passava por ali, estava ali, reuniu-se com eles. Eu creio pessoalmente que seria no final do dia. Dá tudo a entender que seria no final do dia. Eles tinham em comum, que nós lemos aqui também, o partir do pão, terem este ato, que eu creio pessoalmente que foi aquilo que nós estamos a fazer. Vamos tentar dar a volta a dizer que não era e tal, mas eu creio pessoalmente que foi. Portanto, tinham isto em comum. Era um culto também de despedida, porque Paulo ia partir, e daí também, se calhar, ele aproveitar, já que estava ali, era despedida, alargar o culto, como ele alargou, e como nós sabemos, foi um culto que se estendeu. Não é? Não quero falar sobre isto particularmente. Às vezes pensamos que os cultos são muito longos. É verdade que tem que haver limites, não é? Tem que haver limites. Mas se calhar há cultos curtos que parecem longos, uma maçada. Se calhar há longos que parecem curtos. Assim, ai, quem me dera ouvir mais. Nunca vos aconteceu isso. A mim já me aconteceu. Isso que acaba rápido. E já acabou. E se calhar já passou 1 hora ou 2, mas já acabou. Isto de ser curto ou comprido tem muito que se lhe diga. Para já. O que é certo é que este culto demorou mais do que era habitual. Nós lemos ele alargou, quer dizer que ele alargou. Foi um culto fora do normal. Eu creio pessoalmente que este culto, como foi feito à tarde, era para favorecer também quem? Os escravos. Porque haviam crentes escravos e que trabalhavam para os seus senhores. E possivelmente só tinham possibilidade de ir ao culto depois das suas tarefas. Possivelmente também, mas não vamos também agora falar disso aqui particularmente. O que é notável aqui é nós vermos que todos procuraram sentar-se num lugar. Vemos aqui isto a acontecer, não é? E vemos que estava um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela. Todos procuraram um lugar para se sentarem. E vemos que Eutico, não sabemos as razões, podemos agora aqui imaginar e transpor lições para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Eutico sentou-se num lugar perigoso, que é sentar-se numa janela. E mais num prédio que tinha 3 andares. Ainda mais perigoso se tornava. Se fosse baixo, é sempre perigoso. Ora, num prédio de 3 andares, como era este, no terceiro andar, tornou-se mais perigoso. Temos que ter muito cuidado. Particularmente, eu queria aplicar isto à nossa vida. Como é que nós nos sentamos? Com que finalidade é que nós nos sentamos? Temos que ter muito cuidado, porque podemos estar assentados e podemos estar fora deste lugar. Num lugar perigoso. Temos que ter muito cuidado. Eu não sei se a ideia de Eutico era dar lugar a outro para se sentar. Mas, não sei, ele podia também ficar de pé. O que é certo é que ele escolheu um lugar que não o favorecia. E como nós vemos acontecer, particularmente aqui. A janela fala-nos muitas coisas. Nós iremos tocar em alguma delas. Possivelmente era um lugar de frescura. Mas ao mesmo tempo, um lugar também perigoso.
Nem todos os lugares que parecem de frescura, de refrigério, podem ser bons. Aparentemente podem ser bons, mas temos de ter cuidado que também são lugares perigosos. E nós, com facilidade, podemos cair. Aparentemente parece que não teriam mal, mas cuidado, porque estamos num lugar perigoso, particularmente. É muito importante nós nos sentarmos, de facto, como todos agora estão sentados. Mas cuidado como é que nós nos sentamos. E o porquê de estarmos sentados. Alguns, não quero aqui acusar ninguém, espero que isso não aconteça aqui. Alguns sentam-se e, passado pouco tempo, já estão a dormir. Já não estão cá. Isto é um lugar perigoso. Porque deixam de ouvir. Isto aconteceu com o Tico. E o Tico deixou de ouvir. Ele adormeceu, deixou de ouvir. E mais. E depois foi parar ao outro lado. É assim, temos de ter cuidado. Particularmente cuidado. Muito cuidado. Eu não sei se foi na Amora, e agora pedi a ajuda ao Carlos. Eu vi um quadro aí, algures, em que mostrava uma igreja a reunir-se, e mostrava o pregador a pregar, mostrava a igreja, os crentes a dormir, e os demónios muito atentos a ouvir o pregador. Não sei se foi na Amora. Eu vi esse quadro numa igreja, e estava na ideia que tinha sido cá para baixo. Mas vi esse quadro, achei muito interessante. Porquê? Os demónios muito atentos ao que o pregador dizia, e os crentes todos a dormir. Afinal, para quem era a mensagem? É muito fácil nós estarmos no culto e estarmos a dormir. Não ouvimos nada. Não ouvimos nada. Muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Cuidado com a distração. Muito cuidado. Isto para não falar que alguns, o motivo de alguns, pode ser outros. Eu venho ao culto porque tenho interesse nisto e naquilo. Cuidado com isso também. Eu lembro-me de alguns jovens dizer: eu vou ao culto que é por causa de fulano. É por causa de fulana. Não estou a dizer que isso está mal, mas se a causa for esta a principal, está mal. Compreendem? Porque deixamos de ver a causa principal para a qual nós nos reunimos. Qual é o propósito de nós nos reunirmos? É uma pergunta que eu quero deixar aqui ao nosso cuidado. Qual é o propósito? É para louvarmos o Senhor? É para o engrandecermos? É para termos comunhão uns com os outros? É para recebermos o conselho que o Senhor tem para nós? Ou será outro motivo? E este deve ser o motivo principal para o qual nós nos reunimos, de uma maneira particular. O que é que nós dissemos antes de vir para o culto ao Senhor? Também é muito importante. Quando nós nos sentamos, qual é o primeiro pensamento? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu disse ao Senhor? O que é que eu fiz para que o Senhor pudesse cuidar, como pela graça de Deus aqui foi feito, para cuidar daquele que vai falar? Porque eu sinto-me como um base que estou aqui, mas quem sou eu? Compreendem? E se não for a graça de Deus, quem sou eu? De facto, é isto que é importante. Os objetivos para o qual nós nos reunimos. Qual é o propósito para o qual nós nos reunimos? Eu digo que sentou-se à janela. A janela dá para ver o que é lá fora e para ser visto. É um lugar perigoso. Temos de ter muito cuidado. A janela também nos fala daqueles que cheiam de dois caminhos. Querem estar dentro, mas ao mesmo tempo querem estar fora. Cuidado. Temos de ter cuidado. Há passagens que, de facto, mostram-nos isso, não é? Alguns caíram. E acerca deles é-nos dito isto. Foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. E caíram e foi grande a sua queda. Cuidado. Eutico, por exemplo, teve 2 quedas. Nesta passagem mostra que ele teve 2 quedas. Nós, antes de cair, ou antes dele cair da janela, ele já tinha caído no sono. Cuidado. Porque há o perigo de nós cairmos no sono, estarmos indiferentes, que depois vai ser grande a queda. Compreendem? Vai ser grande a queda. Temos de ter muito cuidado. Há passagens que nos mostram isso claramente, não é? Por exemplo, Pedro também esteve à janela, deixa-me usar a expressão, a janela da autoconfiança. Eu, Senhor, nunca te negarei.
De maneira nenhuma. Não é? Mas o que é que aconteceu? Não é? Caiu e de que maneira? Não é? Como é que ele caiu? E como caiu de facto? A janela da autossuficiência. Eles todos podem ter abandonado, mas eu nunca. Coitado de ti, Pedro. Quem és tu? Quem somos nós? Caímos com facilidade. Não conheço este homem. A negar ao Senhor. Com que facilidade nós podemos negar ao Senhor? Podemos não dizer com palavras, mas a nossa vida pode mostrar isso. Podemos revelar pelas nossas atitudes. Este indivíduo de facto não conhece ao Senhor. Porque que atitude é esta? Que atitude é esta que ele tomou? Temos de ter cuidado. Isto é para mim, é para vós, é para todos nós. Sem dúvida alguma. Temos de ter muito cuidado. Por exemplo, há aquele corinho, não sei se os mais velhos lembram-se, que é passarinhos, lindas flores, querem-me encantar. Há muitos passarinhos e muitas lindas flores, entre aspas, que nos querem encantar, que nos querem desviar a atenção. Cuidado, temos de ter muito cuidado. E estes passarinhos e estas lindas flores podem ser janelas. Temos de ter cuidado com as janelas. As janelas que nós nos sentamos. As janelas que nós abrimos. Temos de ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Por exemplo, há janelas, eu falo para os jovens, também falo para os mais de idade. Há janelas que dão acesso a coisas terríveis. Estão a ver a janela do computador, a internet? Muito cuidado. Sabem que tem sido o motivo de muitos casamentos serem destruídos, muitos mesmo. Falo para os mais novos e para os mais velhos. Lares destruídos, porque esta janela, alguém se sentou a esta janela e depois adormeceu e depois caiu e foi grande a sua queda. Tem sido um desastre, infelizmente. Temos de ter muito cuidado com estas janelas, porque são janelas sujas, pois há falta de santidade, há falta de cuidado, há falta de princípios, e muitos têm caído. Cuidado com estas janelas. Depois, são janelas que não somente nos fazem adormecer, porque perdemos tempo, desperdício de tempo, num tempo que é preciso remir, podemos perder tempo estando assentados a estas janelas. Muito cuidado mesmo. Temos de ter cuidado mesmo. Infelizmente, às vezes aparecem conteúdos que não têm graça nenhuma, piadas que não têm graça nenhuma. Partindo de crentes é de admirar. Da dos crentes nada admira. Mas partindo de crentes temos de ter muito cuidado. Chocarrices, parboices, como diz o apóstolo Paulo quando chegava aos Efésios. Isso não convém. Diz ele, não convém. É possível, mas não convém. Vamos ter cuidado. Cuidado com estas coisas particularmente. É fácil. É só fechar a janela. Assim como a janela se abre, também se fecha facilmente. Temos é que ter coragem e ousadia. Vou fechar esta janela. Que está a dar cabo de mim. Que está-me a fazer adormecer. Que está-me a fazer cair. E às vezes são quedas fatais. Cuidado com essas quedas fatais. A janela da ociosidade tem feito muita gente cair. Podemos perguntar a cada um de nós, o que é que eu tenho feito para com a igreja local? Qual tem sido a minha colaboração? Eu sei que alguns, pela graça de Deus, estão a trabalhar, mas em onde focamos isso? São mais aqueles que estão a observar do que aqueles que estão a trabalhar. Temos que ter cuidado. A janela da ociosidade tem feito com que muitos adormeçam e caiam. Querem um exemplo? O exemplo de David. David também se pôs à janela. Compreendem? E depois caiu. Estava ocioso. Havia de estar, se calhar, no combate, à beira dos seus homens. Estava à janela. E com que facilidade ele viu uma janela ali que se abriu e ele caiu. E que grande queda. Notem, trouxe a ruína para ele e para a sua família. Nós às vezes pensamos, isto ninguém tem nada a ver comigo. E cuidado. Porque nós podemos arruinar a nossa família. A nossa vida é arruinada e a nossa família. Nós estamos ligados uns aos outros. Podemos arruinar a igreja. Estamos a contribuir para arruinar a igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo. E estamos ligados uns aos outros. Um membro pode-se padecer. Um membro pode se alegrar. Cuidado. Cuidado com isso. Cada um de nós deve ter muito cuidado. Muito.
Há uma pergunta e nós podemos argumentar. Porquê é que o Tico adormeceu? Porquê é que nós podemos adormecer com facilidade? Podemos. Até estamos ali com um bom propósito, mas com facilidade podemos adormecer. Estamos indiferentes àquilo que o Senhor nos quer dizer. Olhem, não é por falta de luz, não é por falta de conhecimento. Nós lemos ali, interessante, vemos esta passagem. O que é que diz o versículo 8? Pedi a um jovem para ler. O que é que diz o versículo 8 da nossa passagem de Atos 20? Vou procurar ser breve para a nossa... E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Havia falta de luz? Não havia falta de luz. Tinha ali muita luz. Ei, isto aqui estava um bocado escuro, adormeci. Nada disso. Há muita luz. Há muito ensino pela graça de Deus. Nós estamos exortados. Graças a Deus pelo ensino que tem havido. Há muita luz. Luz de conhecimento. Não é por falta de luz que os crentes têm caído. Se calhar caem mais depressa com luz que sem luz. E cuidado. Aquele que está em pé não cai. Tem que se ter muito cuidado mesmo. Havia muitas luzes. É interessante vermos aquela passagem de Paulo, quando escreve aos Efésios, né? Fala ali, nós agora somos luz no Senhor, outrora éramos trevas. O que é que ele nos exorta? Andei como filhos da luz. Há coisas que não convêm. Não convém, diz ele no capítulo 5. Temos ali ensino. E depois ele diz assim, desperta tu que dormes. Desperta. Temos de ter cuidado. Como à semelhança de Eutico, nós podemos adormecer com uma facilidade enorme. Desperta tu que dormes. Para quê? Para seres esclarecido. Queres ser esclarecido? Tens que despertar, tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. É Cristo que esclarece. E nós, pela graça de Deus, devemos despertar. Diz Paulo também, quando escreve aos Romanos, é hora de despertarmos do sono. É hora. A nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Eu estava aqui a falar acerca da vinda do Senhor. O completar da nossa salvação quando o Senhor vier, o nosso corpo vai ser transformado. Ela está mais perto. Não é a salvação que está mais perto de nós, ou melhor, não somos nós que estamos mais perto da salvação, mas é a salvação que está mais perto de nós. É a vinda do Senhor para transformar os nossos corpos abatidos. É hora de despertarmos do sono. Não nos deixarmos adormecer. À semelhança do filho pródigo, devemos ter esta atitude. Se termos caído, como o filho pródigo também caiu, e que grande foi a sua queda. Mais uma vez, não foi por falta de conhecimento. Não foi por falta de provisão. Na casa do meu pai não falta nada. E nós às vezes abandonamos a casa do pai. Aqui uma figura da igreja, onde há abundância, pela graça de Deus, onde o Senhor dá provisão para todos. Abandonamos e depois andamos aí assim como mendigos, que é uma vergonha. Depois andamos a comer, como diz os irmãos Teles, e muito bem, comida de porco. Há melhor, nem sequer a comida de porco lhe davam. Ele desejava comer as bolotas e nem sequer isso lhe davam. Compreendem? Temos de ter muito cuidado mesmo. O mundo, com as suas tentações, com os seus ardis, quer nos fazer sentir ou perder os sentidos. Quer nos fazer cair, quer nos estragar, quer nos arrebatar, quer nos tirar do ambiente onde há bênção, chamar-nos para si. Mas nós tínhamos coragem. Afinal, se eu tenho abundância, por que é que eu vou deixar esta abundância? Para andar aí assim a mendigar como um perdido. Comum. De facto, em termos humanos, parece-me que a vida espiritual, pelo facto de sermos o Senhor, parece que somos privados disto e daquilo, mas não é verdade. Nós temos coisas excelentes, coisas tremendas. Nós temos delícias. As delícias que Deus dá àqueles que são dele, que o mundo não tem. Nós não temos a menos que aos perdidos, como alguns deles. Nós temos a mais, pela graça de Deus. Temos aquilo que o Senhor nos deu, uma nova natureza, uma nova vida em Cristo. Os perdidos não têm. De facto, temos este privilégio. Temos de ter muito cuidado. Mesmo não deixando de ir aos cultos, podemos estar adormecidos e podemos ter caído. E estarmos indiferentes. A nossa vida continua a ser a mesma. Não há mudança. Devendo já ser mestres pelo tempo, como diz também o escritor aos Hebreus, continuam meninos, não dão nada. Porquê? Estão adormecidos. Estamos adormecidos.
Será que ainda não despertamos? Continuamos a ser os mesmos? A importância de termos cuidado quando estamos no culto. A reverência com que devemos ter também estando no culto. Não termos isto como coisa leviana. Como sendo mais um culto. Temos de ter muito cuidado. Lembram-se dos demónios que eu falei? Eles estavam muito atentos. O que é que ele está para ali a dizer? É muito importante. E os outros a dormir. Cuidado. Podemos ser isso. Quantas vezes estamos distraídos no culto? Será que nós vimos ao culto porque fomos arrastados pelos pais? Ou é o desejo que eu tenho de aprender, de estar no culto? Sabem que infelizmente também há esse perigo. Há alguns que até chegaram a dizer: eu ia ao culto porque era obrigado pelo meu pai, senão não ia. E às reuniões, por isto e por aquilo. Temos de ter muito cuidado também com isso. Será que isso é uma verdade? Sermos arrastados para o culto? Somos obrigados? Ou é um prazer? À semelhança do salmista que ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que se aplica à igreja. Nós temos ali que tem a ver com o templo, etc. Mas aplica-se a cada um de nós. Alegrei-me, que alegria, certamente. Falta de atenção à palavra. É interessante nós notarmos aqui. Quem é que está aqui a falar? É Paulo. Quem é que está aqui a pregar? É Paulo. Por outras palavras, é o ensino que nós temos hoje para a Igreja Corpo de Cristo. Sabem, há este perigo também. Alguns ouvem este ensino, mas estão distraídos. Há muita luz, infelizmente, não querem receber esta luz. A luz da Palavra de Deus. O ensino para hoje. E há aí tanta gente distraída, que não dão ouvidos ao que a Palavra de Deus diz, e particularmente Paulo nas suas epístolas, para nós. Como é que nós devemos andar? Como é que nós devemos viver? Como é que o homem se deve portar? Como é que a mulher se deve portar? Etc. Há tantas igrejas que estão a ignorar isto. O que Paulo diz. O que a Palavra de Deus diz, particularmente. Muita indiferença, particularmente. Estão adormecidos. A queda pode ser grande, como foi com o Antigo. Não ouvem o que Paulo diz. Cuidado. Como é que podem ser restauradas? Olha, quem é que restaurou o Eutico? Quem foi que interviu? Foi Paulo. Foi Paulo que interviu. Como é que as igrejas podem ser restauradas? Como é que as igrejas podem ser despertadas? Dando ouvidos ao que a Palavra de Deus diz por meio de Paulo, particularmente para o ensino da igreja. Compreendem? Foi isto que Paulo fez. E mais, Paulo restaura Eutico e traz-o para a comunhão. É isto que é importante. E vemos esta comunhão, sermos trazidos à comunhão. E depois nós vamos ali assim que eles partiram o pão e depois iam a palavra de Deus até a alvorada. Que imagem nós temos aqui assim, de facto, a vinda do Senhor. Até que o Senhor venha. Paulo fala. É o ensino que prevalece até a alvorada, até que o Senhor venha. Temos aqui este exemplo, esta imagem, particularmente. É esta doutrina que permanece até a alvorada. Até que o Senhor venha. Infelizmente, para alguns, tem sido fatal. Caíram e nunca mais se levantaram. Têm desprezado a palavra de Deus. Este ensino precioso. Estão caídos. Estão caídos. Deixaram de lado a intervenção do apóstolo e, particularmente, o poder e a palavra de Deus tem para intervir. É interessante, nós vemos também que este incidente não os impediu de continuarem juntos, com propósito e em comunhão, particularmente. É interessante nós juntarmos apenas aqui uma chamada de atenção. Alguns podiam dizer assim: epá, agora o pregador podia ser o Eutico, não é? E ele, Eutico, tu vais-nos falar da tua experiência, pá. Tu passaste pela morte, como é que é isso? Mas não. Se de facto pode ser assim, Eutico, diz alguma coisa aí o que é ter a experiência de passar pela morte. O que é que Eutico iria dizer? Não iria dizer mais, nem menos, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Compreenda? Não era nada de novo que ele ia dizer. É o que a palavra de Deus diz. E daí, de facto, vermos como o Senhor operou. Notem, alguns dizem, ele não morreu e tal. Sabem quem é que está a falar deste incidente?
É o Lucas. Sabem o que é que ele era? Era um médico, não era um trolha, deixa-me usar a expressão. Era um médico, ele sabia do que estava a fazer. Ele sabia que de facto o Eutico tinha morrido mesmo. O que é que diz o versículo 9 no final? E foi levantado morto. Não tenho dúvidas. Foi mesmo. Levantado morto. Sabem que estas palavras são as mesmas palavras que são usadas quando o Senhor Jesus despertou ou ressuscitou a filha de Jairo. É exatamente as mesmas palavras. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Exatamente. Exatamente. Notem. Paulo, Deus aqui usou o mesmo poder para trazer à vida Eutico, como fez para com outros homens e mulheres de Deus particularmente. Como fez Elias, por exemplo. Trouxe à vida aquele rapaz que tinha morrido. Não é? Etc. Outra lição aqui importante que eu queria deixar convosco e para nós aprendermos. Após a queda de Eutico, Paulo não ficou de braços cruzados. Caiu. Para a próxima tenha cuidado. Não se ponha à janela. Nós, como já temos ouvido, somos propensos a julgar e a condenar o nosso irmão, não é? Mas já tinha avisado. Olha que não está sendo à janela. Tem que ter cuidado. Não vemos isso acontecer, pois não? Paulo não ficou de braços cruzados. Caiu, que se levante. Que se sabe. Cuidado. Temos de ter muito cuidado. E como já temos sido exortados, quando virmos alguém que caia, ele não precisa da nossa repreensão, ele precisa da nossa ajuda. Nossa ajuda para o levantar, para o ajudar. E não para estar ali, que é isto, então pega lá mais esta, que é para ficar aí que é ó. É mesmo assim. Nós podemos não o fazer, mas as nossas atitudes podem revelar isso, sabe? Eu já o tinha avisado, eu bem disse. Às vezes ouvimos essas expressões, não é? Não quer dizer que devemos advertir para terem cuidado. Mas quando isso acontecer, nós usemos aquilo que está ao nosso dispor para levantarmos os outros. Porque o inimigo fará tudo para que ele fique caído. Mas nós estamos aqui para levantar. Como é que nós podemos levantar? Muitas razões. Orarmos por eles, isto é levantá-lo. É ajudá-lo. Para que o Senhor levante. E o Senhor fará a sua obra. O Senhor terá o seu tempo para operar. Notem que Paulo podia usar a palavra terceiro andar. Ou eu digo, levanta-te. O que é que ele fez? Desceu 3 andares. E ele desceu. Sabem que nós, para ajudarmos alguém, não é dizermos de longe. Temos que descer. Descer de, se calhar, o nosso orgulho, nossa vaidade. Não, eu nunca queria. Eu não fazia uma coisa daquelas. Cuidado. Tu que estás em pé, não caias. Temos que descer. E ele desceu. E isto mostra a sensibilidade que nós devemos ter uns para com os outros. E que o Senhor também nos perdoe. Se calhar temos falta desta sensibilidade para ajudar os outros. Sabe o que é que isto me faz lembrar? O Senhor, vemos isso a falar por meio dos seus servos no Velho Testamento, os profetas. O Senhor tinha coisas sérias a falar acerca dos pastores de Israel. Aqueles que tinham que cuidar das ovelhas. Muitas vezes nós vemos as ovelhas mancas, aquelas que estavam feridas, não procuraste. Aquela que se desviou, caiu, tu não buscaste. O Senhor diz, eu tenho contra vós. Cuidado, não é somente para os líderes, para todos nós, mas particularmente para aqueles que são senhores. Passagens como estas, onde é que estão os nossos entranháveis afetos e compaixões? Onde é que estão? Como diz Paulo aos Filipenses, como diz Paulo aos Colossenses, irmãos santos, de entranhável afeto e compaixões. Diz ele também, para nós termos uns para com os outros. Onde é que está isto? O nosso gesto, a nossa atitude, não é? Que devemos ter particularmente. Onde é que está nós suportarmos os fracos? Suportai os fracos. Os eutípicos que caíram. Ajudai-os, particularmente. Então Paulo achou importante interromper a reunião, descer andar, para ministrar ao Eutico. Irmão, se calhar estamos a fazer muita coisa importante. Mas é importante nós interrompermos, se calhar, algumas coisas que estamos a fazer, para descermos, para ajudarmos. Eu sei que este ministério aqui não tem faltado entre vós.
o cuidado de buscar este e aquele, de ajudar este e aquele. Mas que o Senhor nos dê ajuda, que o Senhor nos ajude para que nós continuemos a fazê-lo. Somos propensos a esquecermos, não é? Somos propensos a esquecer. Pensamos em nós mesmos. Eu estou bem, portanto, pensarmos também nos outros, para o bem dos outros. Sabe o que é que isto faz lembrar? Faz-me lembrar aquilo que aconteceu com o bom pastor. Deixou as 99 no deserto e procurou a caída. Buscou-a com amor, buscou aquela que se tinha desviado, que estava perdida, que tinha caído particularmente. Sabem, à semelhança do samaritano, o diabo quer assaltar e roubar, como nós vemos acerca daquela parábola do samaritano. O diabo quer destruir-nos, quer dar cabo de nós. O diabo tem assaltado e tem destruído muitos, e tem assaltado a vida de cada um. Temos que ter muito cuidado. Ele quer assaltar as nossas vidas, ele quer nos roubar e tirar aquilo que nós temos. Mas que o Senhor nos dê graça para descermos da cavalgadura, como o samaritano, não é? O samaritano é que desceu da cavalgadura e foi socorrer aquele que foi cair nas mãos dos homens que o roubaram e assaltaram. E há mais gente a roubar e assaltar do que a levantar, a descer da cavalgadura para ajudar. Há muitos poucos mesmo. E notem, muita gente com conhecimento da palavra de Deus se tem desviado. À semelhança daquilo que o Senhor contou, não é? Passou um que até tinha conhecimento, passou outro. E alguém que passou até que não estava em pé de igualdade com os outros, mas esse foi que usou de compaixão. Portanto, não está só ao alcance dos líderes, dos que têm conhecimento, está ao alcance de todos. Todos nós podemos ser verdadeiros samaritanos. Bem, eu queria terminar. É interessante nós vermos, e como nós também já oramos, que o Senhor nos dê graça. O Senhor quer nos dar graça e tem-nos dado graça. À semelhança de Paulo, ele tinha graça, mas também tinha poderes. Apropriarmos da graça que há em Cristo é apropriarmos para nós poder para agir, para nós podermos fazer a sua obra. Alguns, infelizmente, só têm aparência de piedade, mas negam a eficácia ou o poder da verdadeira vida pia que há em Cristo Jesus. Podemos ter duas atitudes como Paulo teve, podemos ter as mesmas atitudes que Paulo teve, ou podemos nos estar indiferentes. Olha, podemos nos importar e abraçar como Paulo fez. Ele teve que descer e abaixar-se, teve que ter esta atitude. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, temos que descer, inclinou-se sobre ele, temos que nos inclinar, e depois abraçou. 3 atitudes que temos aqui, 3 passos que nós precisamos para poder sermos uma bênção para os outros e ajudar os outros. Descer, inclinar-se e abraçar. Os tais entranháveis afetos e compaixões que devemos ter uns para com os outros. É por isso que Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te. Não devemos extinguir também o Espírito. O Espírito de Deus está em nós. Não devemos extinguir. Não devemos entristecer. Todos nós temos que ter muito cuidado, porque podemos extinguir. Isto é, deixar que Ele deixe de operar em nós, porque se nós somos os culpados, não é Deus que tem culpa de nada. Nós é que somos os culpados. Se não deixarmos Deus agir, nós é que somos responsáveis. Por isso é que o apóstolo diz: não extingais o Espírito. Dependência também. Renovar as nossas forças no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isto fala-nos da dependência também do Senhor. Temos que depender do Senhor. Faz-me lembrar aquilo que disse Tiago: nada tendes, embora aplicado nem no outro tempo, porque nada pedis. Nada tendes por nada pedis. Até dá a entender que estamos ricos. Não temos nada a pedir ao Senhor: eu estou rico, não preciso de nada. Mas temos. Eu sou pobre e necessitado. Foi palavras de um homem que era rei. Porém o Senhor cuida de mim. Pobre e necessitados. De facto somos. À semelhança do euticos, sempre os vamos ter connosco como os pobres, como disse o Senhor. Euticos vamos ter que sempre. Mas o Senhor vai nos dar graça para cuidar deles, se nós quisermos também cuidar. Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse a eles? Ei, não nos perturbeis. Há muita coisa que tende a perturbar-nos. Porque aconteceu isto na igreja, porque aconteceu aquilo. Desviar a nossa atenção. Não nos perturbeis.
Como é que ele diz no versículo 10? Não vos perturbeis, a parte final, que a sua alma nele está. Sabem o que é que isto nos fala? De ontem falámos sobre isso. A segurança que temos em Deus. Pelo facto de sermos o Senhor à semelhança de Deus, que nós somos prósperos, somos abastados. Não temos falta. Se falta-nos alguma coisa, a culpa é nossa. De facto, temos tudo. Nada me faltará, como dizia David, não é? No Salmo 23. Se serei meu pastor, nada me faltará. E então, neste aspecto particularmente, nós estamos seguros. Nós estamos guardados. Não vos perturbeis. Nada nos pode impedir. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apesar de ter caído, apesar de tudo, diz Paulo, a sua alma ou a sua vida está nele. Está nele. Vamos português, não é? Vamos português. E ele não se perdeu. Aquele que cai não se perde. Sabem que há muito ensino, infelizmente, que dizem que aqueles que têm caído, ou aqueles que caíram, estão perdidos. Ainda que o justo caia, ele se levantará. O Senhor quer nos firmar. Quer que a nossa firmeza seja até quando? Todos os dias até a sua vida. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe.